Informação importantíssima. Atenção. Zenit da Rússia quer levar Matheus Pereira. Cruzeiro tem proposta em mãos pelo camisa 10. Estamos buscando questão de valores. E o tempo é curto, porque a janela fecha no dia 20. Não sei também se o Cruzeiro estaria disposto a fazer a negociação, se o Matheus Pereira estaria disposto a ir para a Rússia. O filho tá aí para nascer, né? Daqui um período. Mas Zenit da Rússia interessado em Matheus Pereira. Informação que a gente traz aqui já está lá no centraldatoca.com.br. É informação de agora, proposta recebida nas últimas horas aí, nos últimos dias. E vamos ver o que vai ser definido. O Zenit que vendeu o Claudinho, né? E aí... Alçade. Pois é, deve estar tentando o Matheus como um substituto. Pegaram 20 milhões de euros no Claudinho aí na venda para o Al-Sadd do Catar, e aí a gente fica aguardando para saber qual é o valor, né, que chegaria, lembrando que o Cruzeiro tem 50% do Matheus Pereira, e só esclarecendo aqui a questão da janela de transferência, gente, é porque nas principais ligas já fechou mesmo, mas a Rússia, até por ser, por exemplo, um país que está excluído das principais competições da UEFA, né, não joga Champions League, Liga Europa, não joga eliminatória de Copa por causa da guerra. Na Rússia, essa janela é um pouquinho diferente e fecha no dia 20 de fevereiro, igual o Samuca falou. Então, vamos ver. E aí, amigos? Comentem. O Zenit ganhou muito dinheiro nos últimos tempos, né? Porque acabou vendendo o Wendel para o Botafogo, que ainda vai chegar. Teve também a venda do Arthur, mas a gente sabe que mesmo que essas vendas não ocorressem, o Zenit teria uma boa situação financeira, né? Afinal de contas, é um clube que tem aí um patrocínio gigantesco, que tem uma certa relevância na Rússia, né? Vamos ver. Acho que vai depender muito da posição do Matheus Pereira, né? A gente sabe de uma entrevista recente que ele deu, depois do Clássico, falando que ele tinha tido interesse de voltar ao futebol europeu, de voltar à Europa, muito por conta do seu filho. Será que a Rússia entra nesse aspecto? Óbvio que em âmbito de presença continental entra, né? Mas não sei se seria do interesse do Matheus Pereira. A gente sabe que os clubes russos têm aí um problema muito sério para com a UEFA, é um centro mais escondido, né? Mas alguns brasileiros ainda gostam de fazer movimentos em torno do futebol russo. O Luiz Henrique é um caso, né, que recentemente saiu do futebol brasileiro para o Zenit, aí por uma questão muito específica, é claro. Mas me preocupa, no geral me preocupa, porque a gente sabe de toda a dificuldade, caso o Cruzeiro venha negociar o Matheus Pereira, de se repor. Não tenho dúvidas de que poderia ser um valor interessante, vendo o que o Zenit é capaz de oferecer, mas isso poderia ter um impacto esportivo relevante, né? O Cruzeiro perdeu o Matheus Pereira e a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas eu fico com a sensação de que vai depender muito da posição do jogador. Se ele se manifestar a favor de uma saída, aí realmente fica difícil do Cruzeiro segurar o atleta, mas é importante que o clube, com uma posição dessa do jogador, e a gente não sabe qual será, mas se for realmente para uma saída, venha a solicitar um valor digno por ele, né? O Cruzeiro não pode sair perdendo em uma negociação, mas a minha vontade, claro, é de que o Matheus Pereira siga no Cruzeiro, porque o clube é mais forte com ele em campo. Eu também acho que é um movimento que vai depender muito do Matheus. O Caio pontuou essa questão dele, né, da Europa, mas se eu não me engano, a família da esposa dele está localizada na Inglaterra. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é na região da Inglaterra. E aí vai depender muito do Matheus, depender do valor também que vai ser oferecido, né, para o Cruzeiro pensar em abrir essa negociação.
O que me assusta muito é o que o Samuel falou, né? O tempo está correndo, não é fácil negociar com um jogador de qualidade para chegar e substituir, e não adianta fantasiar e sugerir nomes como Arrascaeta, Everton Ribeiro. A gente está falando de realidade, futebol, mundo real, não tem suposição. Então acho que o Cruzeiro tem que pensar muito bem. Se for um valor que o Cruzeiro vai ser agregado, né? É um bom valor, e o atleta desejar se transferir, o Cruzeiro pode até abrir a negociação. Mas acho que a principal preocupação agora é a questão de uma peça para repor. A gente sabe da importância do Matheus Pereira para esse grupo, a gente já viu o Gabigol elogiar, já viu outros jogadores elogiarem, o próprio Leonardo Jardim. Então é um momento agora que o Cruzeiro está aí numa situação bem delicada. Se vender, o tempo é bem curto para repor a altura. Baseando na informação que o Samuel já trouxe meses atrás, né, quando o Cruzeiro só aceitaria sentar para conversar, para abrir uma negociação a partir dos 25 milhões de euros, se não me engano, baseando então nessa decisão do Cruzeiro que 50% seria 12 milhões e meio de euros, né, que nesse valor hoje, com o mercado inflacionado, o Cruzeiro não conseguiria achar um jogador para suprir, né, essa saída do Matheus Pereira. Parte muito do que os meninos falou, né, da vontade do Matheus. A Rússia é o cenário ideal, que ele quer criar o filho dele, é isso mesmo, apesar de estar ali mais próximo, né, talvez da Inglaterra, ele também, né, tem residência em Portugal, não sei o que ele está pensando acerca disso. Eu acho que o Cruzeiro não pensa em desfazer do atleta, mesmo se chegar uma proposta interessante nesse momento, mas a questão também, apesar de querermos contar com o Matheus Pereira, sabemos da importância dele, com ele o Cruzeiro é mais forte, mas tem que ser um Matheus Pereira voltado com o sentimento de querer jogar aqui, né? Porque se surge uma proposta delas, ainda que os valores não agradem ao Cruzeiro, mas se a decisão dele era de querer ir jogar na Rússia, vamos ter que mais uma vez o Matheus Pereira, talvez, né, não com tanto empenho, não com tanta dedicação aqui para defender as coisas do Cruzeiro. E o Matheus Pereira, para ele ser o diferencial desse Cruzeiro, ele tem que estar com a cabeça totalmente voltada aqui para o Cruzeiro. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos desta possível negociação dele aí para a Rússia. Então, tá aí a informação, ó. Cruzeiro recebe a oferta por Matheus Pereira, tem proposta em mãos de um clube da Rússia. O clube é o Zenit, que vendeu recentemente o Claudinho. Segundo a apuração do Central da Toque da Samuca TV, as partes envolvidas tomarão essa decisão em um curto prazo, porque a janela de transferências internacionais na Rússia se encerrará na quinta-feira, daqui 2 dias, né? Agora, um fato é que a negociação, ela não vai ser uma parte só quis, né? Para sair, os dois vão ter que querer, né? Então, não sei se o Matheus Pereira vai animar a ir para a Rússia, mas, tipo, se sair à venda, é que o Cruzeiro quis a venda. E o Matheus Pereira quis ir. Não vai ter como uma parte somente decidir essa história, né? Então, porque o jogador tem contrato com o Cruzeiro já, quando teve aquele burburinho ali de Palmeiras, aí o Cruzeiro falou de 25 milhões de euros para conversar. Então, acho que dinheiro não é problema para o Zenit, né? Agora, também não sei se chegaria nesse valor aí de 25. O fato é que as próximas horas vão ser decisivas aí, porque tem que dar sequência em todo o trâmite, né? Até o fechamento dessa janela, mas a informação que a gente tem é proposta na mesa e as partes conversando para ver aí o que será decidido. E a nossa janela fecha no dia 28 de fevereiro. Então, é uma notícia importante, viu, Caramujo? Importante. E aí, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer, hein?